Então, começando aqui, gente, retomando, né, a parte que a gente parou ontem, né, a nossa aula foi bem curtinha, a gente já está praticamente no final do assunto já aqui, tá? Então, vamos só dar uma relembrada aqui rapidinho, tá? Ô, Paulinho, se possível, desliga o seu áudio aí, você liga quando você for comentar, tá? Porque tá saindo alguns barulhinhos. Normal, né? Barulho do ambiente. Então, eu só terminei aqui, a gente fez uma revisãozinha ontem, né? Foi explicando o que era a intendência, né? Uma antiga intendência, né, que era um órgão de fiscalização, né, ele fiscalizava, né, toda aquela parte do ouro, do que entrava, do que saía e tudo mais. E do seu lado direito, embaixo, tem uma casa de fundição, né, que é onde o ouro é transformado. Eu até dei o exemplo para vocês, é, até dei o exemplo para vocês aqui da barrinha, né, da barrinha aqui. Cadê? Aqui. Pronto, eu até dei o exemplo dessa barrinha aqui, né, ó, aqui do lado da imagem, que logo no início aqui você vê o ouro de maneira bruta, né, da forma como você pega ele na natureza. Depois você vai ver o ouro aqui já transformado pela casa de fundição, né, em barra ou em moeda, certo? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da função, tá? Vamos lá, avançando aqui, a gente chegou aqui nesse ponto, né, que a gente acabou parando por aqui, tá? Então, a gente basicamente é o seguinte, a gente tinha comentado ontem com vocês, só para a gente relembrar aqui, eu comentei que brasileiro sendo brasileiro, né? Infelizmente, essa cultura da corrupção, do jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho nas coisas, infelizmente isso acontece até hoje, né? Então, tem aí, né? Para não pagar os impostos, uma alternativa era o contrabando, né? Uma alternativa é você contrabandear o ouro, né? Aquilo que você encontrava. E daí vai surgir, né, o termo santo do pau oco, tá? E eu trouxe para vocês aqui a imagem, né? E, gente, isso aqui era muito comum, cara. Muito, muito, muito comum. Né? A galera pegava, né, os santinhos ali, os santinhos católicos, eles eram de madeira, né, oco por dentro, ou tinha uma parte atrás que era oco, então eles iam lá, enchia de ouro aquilo ali, e eles vendiam a imagem, né? Só que aí, claro, né, a pessoa que estava comprando sabia que estava comprando ouro, né? E interessante é que a coroa portuguesa, ela não descobriu não, viu? Assim, rapidinho não, viu? Esse tipo de contrabando aqui. Né? Demorou um pouquinho para ela se tocar que tinha uma partezinha secreta, né, nas costas dos santinhos. Certo? Então, é isso só que a gente comentou ontem. Bom, gente, então olha o que acontece aqui, tá? Após a descoberta das minas, né, aí, a capital transferiu-se de Salvador para o Rio de Janeiro, né? E essa medida foi para aumentar o controle administrativo. Gente, uma coisa interessante é isso, tá? É que vocês estão lembrados que eu falei para vocês que o Nordeste é quem era o poderosão na época, tá? Na época do Brasil colônia, desde aquela época das capitanias hereditárias. Estão lembrados disso? Teve duas capitanias que deram certo, né? Pernambuco e São Vicente, né? Mas São Vicente era bem pequenininha, era uma capitania pequena que ficava lá embaixo no sul. Então, assim, a top mesmo das galáxias era Pernambuco, né? Então, o Nordeste é que era o Nordeste era que era a região de maior importância no Brasil, certo? Era o Nordeste. Até chegar a um ponto de que Salvador se tornou a capital do Brasil na época, tá? Só que o que eu quero dizer com isso aqui, gente? Olha só. Depois que eles acabaram descobrindo várias minas de ouro, né, ó, após a descoberta, preste atenção, tá? Aqui, ó. Após a descoberta, né, de várias minas, né, no sul e no sudeste, tá? Ou seja, naquela região, né, de São Paulo para baixo, ali, aliás, de Minas Gerais para baixo, né, aconteceu isso aqui, né? Ó, a capital transferiu-se de Salvador, que era o local que ela era, para o Rio de Janeiro, certo? Então a capital mudou, tá? Tá claro isso aqui para você, tá, né? É só você entender que a capital mudou, certo? Ela saiu de lá, né, de Salvador, e foi para o Rio de Janeiro, certo? Então isso aqui é meio que óbvio, nessa segunda parte aqui, a ouro era transportado através de cavalos escravos, né, até o porto da nova capital. Ou seja, vocês sabem muito bem que o Rio de Janeiro é um litoral, né, gente? Fica na região litorânea do Brasil, né, ali, né, faz litoral, né, com o Oceano Atlântico, né? Então, dali ficava, dali ficava mais fácil, né, para você transportar o ouro lá para a Europa. Então tá aqui uma imagem aqui embaixo, ó, que dá para você ver claramente, né, ó, Eles, dois nos escravos. tempos antigos, não morria, assim, de doença, assim, muito, por causa que eles faziam muito exercício e, não comia muito, mas, É, é, assim, por doença, por questão de bobagem assim, do próprio corpo, não, realmente eles não morreram. Era muito difícil alguém morrer disso. Mas era assim, só que devido à higiene,
Olha que interessante isso que o Pedro comentou. Mas justamente devido à higiene, olha só que interessante, devido à higiene, eles morriam por causa de bactérias. Bicho, assim, era terrível a higiene nessa época, né? E principalmente com relação aos escravos, né? Os escravos não têm direito de estar tomando banho, de estar passando perfume, muito menos já trocando de roupa, né? Era uma roupa só o tempo inteiro, né? Então a higiene deixava muita bactéria e tal. Eles acabavam morrendo por causa disso, certo? Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho mais aqui. E aqui, gente, foi aquele seminário, né, que vocês, né, que assim, alguns teve alguns problemas, né, não apresentou tão bem assim, né? Enfim. Mas aqui está aquelas revoltas que a gente já fez um seminário já há um tempo atrás. Vocês devem estar lembrados, né? Que a gente dividiu em grupos e tal, tá? Então, uma coisa interessante e importante você lembrar é o seguinte: a coroa, vocês perceberam que a coroa portuguesa controlava tudo, né? Controlava tudo, colocava imposto, né? A vida da população não era tão boa assim, eles passavam muita necessidade, enfim, tinha diversos problemas, tá? Gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: que a população não ficou parada, certo? Alguns tiveram, né, com a cara e com a coragem, como diz a história, né? Alguns com a cara e com a coragem fizeram algumas revoltas, tá? Como por exemplo a Guerra dos Emboabas, tá? A revolta de Vila Rica, né? Ou a revolta de Filipe dos Santos, a Inconfidência Mineira, tá? São alguns exemplos, tem mais, né? Também, né? Vocês já apresentaram, né? Lá atrás, né? A revolta dos Beckman também, né? Enfim. E aí, gente, aqui só para dar uma relembradazinha bem rápido, tá? Então, a Guerra dos Emboabas, né? No caso, foi aquela treta entre paulistas e portugueses, eles chamavam os estrangeiros de Emboabas, certo? Que teve até aquela última grande batalha, né, no Capão da Traição, certo? Revolta de Vila Rica, ou também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, né? Foi um movimento aí que buscou lutar contra as casas de fundição, né? Contra os impostos e tudo mais. Mas, porém, vocês podem ver aqui, né, que os resultados, o movimento foi sufocado pelas tropas reais e seu líder, no caso, Filipe dos Santos, foi condenado, executado e esquartejado. Do mesmo jeito que aconteceu com Tiradentes, tá? Isso aqui a gente já viu também. Por isso que eu estou passando mais rápido, certo? E aí, gente, um fato curioso é o seguinte, que a exploração continuou e levou o ouro a entrar em crise e ficou difícil pagar as tributações da coroa, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, gente, desde o começo do assunto. Ouro não é igual a fruta que dá todo ano, né? Não é igual verdura que dá todo mês, né? Ela não dá em árvore. Então, o ouro é um tipo de minério que quando você tira não nasce outro, certo? Minério é um ouro, é um tipo de metal, né? Um tipo de minério natural. Então, quando você pega, não vai nascer outro ali no local que você pegou, certo? Então, é exatamente isso aqui, gente. Olha só. Foi exatamente isso que eu quero falar. Ó. O ouro, né, você pode observar aqui, ó, o ouro, ele passou a entrar em crise. Por quê? Começou a faltar. É bem simples. E se começou a faltar, vocês estão lembrados que a gente comentou aqui sobre os impostos? Estão lembrados que a gente falou sobre os impostos? Que chegou um momento que você não vai ter mais como conseguir pagar. Estão lembrados disso, pessoal? O quinto, né? A captação, a derrama, tá? Então vai chegar um momento, ó, risco de sofrer derrama, né? No caso, os soldados portugueses irem lá na tua casa, tomar a tua casa, tomar teus bens materiais. Por quê? Simplesmente pelo fato de que agora não tinha mais quem trabalhasse, né? Não tinha mais ouro. E mesmo assim a coroa portuguesa não estava nem aí, meu irmão, se vira, eu quero ouro e acabou, né? E fica aquela história, poxa, como é que eu vou conseguir ouro se não tem? Onde é que eu vou conseguir? Né? E a coroa portuguesa não queria nem saber, certo? Ô, professor, vai ter que achar aquela galinha lá que bota ovos de ouro. Bem isso Só mesmo, assim, né? papai. É bem isso mesmo, né? Só assim, só se você achar a galinha dos ovos de ouro, né, para poder continuar pagando, porque não tinha mais ouro, velho. Mas mesmo assim, a coroa portuguesa não estava nem aí. Né? A coroa não queria, ó, a coroa portuguesa não queria, né? A coroa portuguesa não queria nem saber, certo? Não queria nem saber. Beleza? Bom, então além dessas questões, a proibição de manufaturas, a crescente dívida com Portugal, né? O que é que acontece? Basicamente, isso aqui é o pezinho da Inconfidência Mineira, tá? Uma elite, tá? Ou seja, elite pensadores aí, né? Se organizaram, né? No movimento que futuramente vai ser a chamada Inconfidência Mineira, que a gente também já estudou aqui na sala, né? A gente também já estudou aqui na sala, que foi aquele momento lá do famoso Tiradentes, né? Então tá aqui, a Inconfidência Mineira, né? Com o seu símbolo aqui da bandeira, né? Libertas que será temem,
né? Isso aqui é um termo em latim, tá, pessoal? Libertas que será temem. Significa, traduzindo isso aqui, liberdade, ainda que tardia. Tá? Então, o que eles queriam ficar era livres. Né? Então, tá aqui a figura deles. Tá? Então, o resultado. O movimento foi reprimido violentamente, sendo os principais líderes presos e degradados. Tá? Enquanto o Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, foi enforcado para servir de exemplo. Né? Só ele foi enforcado. Tá? Foi enforcado, esquartejado e espalhado pela cidade. Tá? Bom, pessoal, então estamos partindo aqui já para o final do assunto já. Então esse slide aqui ele é bem importante. Quem quiser tirar print dele pode tirar, tá? Ou apenas aguardem, tá? Que eu vou mandar para vocês. Que eu vou mandar para vocês lá no quando for precisar, né, para fazer o teste, próximo ao teste. Eu vou mandar para vocês, mas caso vocês queiram tirar print, né, só para garantir quais são os slides mais importantes, certo? Só para ter uma noção de quais são os slides mais importantes, podem tirar print dessa tela, tá? E se vocês tiverem algum grupo que seja só de vocês, só da turma, pode mandar lá também, beleza? Bom, gente, então, consequências da mineração no Brasil, tá? Então, a grosso modo, né, assim, de forma geral, quais foram as consequências? Gente, lembrando, pessoal, quando a gente fala consequências, é o que mudou, certo? É o que mudou. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a minha querida amiga do meu coração, Paulinha, decidiu sair do sedentarismo. Decidiu agora que ela não quer mais essa vida de sedentarismo, só jogando Among Us em casa, só assistindo e comendo que nem um gafanhoto o dia todo. Essa é a vida de Paulette. Essa é a vida de Paulette. E ela decidiu que ela não quer mais essa vida. Tá? Ela decidiu que ela não quer mais essa vida. Agora ela vai ser uma ser humaninha fit e proativa. Ela decidiu fazer exercício, ela decidiu fazer uma alimentação mais saudável, ela decidiu que ao invés de assistir um monte de série abobrinha, ela vai ler livros importantes. Qual seria a ideia, gente? E aí, Paulette, ela fez um plano de um mês. Depois de um mês, preste atenção, tá? Depois de um mês, a Paula, ela vai ver as consequências dessa decisão dela. Você entendeu agora, gente? Então, as consequências é o que mudou, certo? Se a gente fala em consequências, é o que mudou, certo? Então, a Paulette vai ter esse novo estilo de vida durante um mês, e aí ela vai ver as consequências. Certo? Deu para entender, né, gente? Então, consequências é o que mudou, tá? Ou seja, o que mudou depois daquele período, ou o que mudou depois daquela experiência. Certo? Eu acho que ficou bem claro para vocês isso aí, né? Vamos lá, então, aqui. Vamos começar aqui. Então, a primeira consequência, expansão territorial. Gente, estão lembrados dos bandeirantes, né? Das bandeiras. O Brasil não cresceu? O território brasileiro não cresceu? Não era só aquela divisão, né, do Tratado de Tordesilhas, né? E depois passou a ser, né, só aquela brechinha, né? Só aquela brechinha ali, né? E os bandeirantes fizeram o quê? Os bandeirantes invadiram, né, para não dizer roubaram, toda aquela região que pertencia à Espanha, certo? E, querendo ou não, gente, foi uma consequência, né? O território brasileiro cresceu. Ficou claro, gente, isso aqui para vocês? Ficou nesse primeiro ponto. O território brasileiro cresceu, tá? Inclusive, ele tem o tamanho que é hoje, justamente devido a esse crescimento, ok? Vamos lá. Segunda consequência, crescimento populacional. Gente, vocês devem estar lembrados que eu comentei com vocês que depois que encontraram as minas, muita gente começou a ir para a região de Minas Gerais. Inclusive, muitos estrangeiros. Estão lembrados disso, gente, que eu falei para vocês? Então, né? Muitos estrangeiros vieram para cá, para o Brasil também. Obviamente, pessoal, muita gente morando, obviamente vai ter relacionamentos, casamentos, filhos, tá? Então, tudo isso faz com que a população cresça, tá? Isso vai fazer com que a população cresça, certo? Fechado, tudo belezinha de Creus até aqui? Bem simples, mas é importante você lembrar isso, tá? O território cresceu e a população cresceu. Bom, vocês sabem muito bem, gente, que diferente da cana-de-açúcar, né, nosso segundo grande ciclo econômico, né, que só servia para exportação, para levar para fora, o ouro, desenvolvimento do comércio interno. Você deve estar lembrado do que eu falei para vocês daquela pirâmidezinha, estão lembrados, gente? Que lá na parte dos engenhos, na parte da cana-de-açúcar, só tinha duas classes. O senhor de engenho e os nobres, né, ali a família, e os escravos. Estão lembrados que eu falei para vocês que nessa época aqui da mineração começou a surgir outras classes sociais,
soldados, artesãos, comerciantes, advogados, né? Então, tudo isso aí a gente vai fazer com que o comércio, né, a economia brasileira comece a desenvolver um pouco mais. Tá claro isso aqui, né? Bom, esse quarto ponto aqui é aquilo que eu falei para vocês nesse instante, não está nem com 3 segundos, 3 minutos que eu falei, né? Transferência do polo econômico e social para o interior. Ou seja, saiu de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Então, nesse momento aqui, gente, eu quero que vocês entendam isso, tá? Que a capital do Brasil agora não era mais Salvador, e sim o Rio de Janeiro. Ok? Bom, esse próximo ponto aqui é basicamente a mesma coisa, né? Você pode observar aqui, ó, é basicamente a mesma coisa, né? A mudança da capital, né? A transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. Tá? Isso aqui não precisa nem fazer. O próximo ponto, meus amores, aqui, ó, surgimento das cidades. Eu acho que vocês devem também estar lembrados, ou deveriam estar lembrados, que eu comentei com vocês, que antes de Minas Gerais, né, antes do terceiro grande ciclo econômico no Brasil, o que era que tinha no Brasil, gente? Tinha cidade no Brasil? Não. O que era que tinha no Brasil antes das cidades? Alguém está lembrado aqui que eu sempre falei para vocês? O que era o que tinha no Brasil, gente, antes das cidades? Vilas. Isso, Campo. perfeito, perfeito. Vilas, né? Vila, zona rural, fazenda, né? E foi nesse momento, eu até mostrei para vocês umas fotos, né, lá de Minas Gerais, Sabará, né? Cidade de Vila Rica, né? Uma cidade de Mariana, né? Ou seja, foram as primeiras grandes cidades, pessoal, tá? E aí, né, agora nós tínhamos agora uma nova capitania, né? Não só agora as que a gente já tinha, mas agora vai surgir a capitania de Minas Gerais, certo? Ou seja, um novo estado, né? Uma nova província para o Brasil. Ok, gente? Então, por isso que eu falei para vocês, pessoal, que esse slide aqui ele é bem importante, tá? Esse slide aqui ele é bem importante, porque ele mostra, ele define para a gente, para nós aqui, tudo aquilo que mudou no Brasil, tá? Tudo aquilo que mudou no Brasil, né? Lembrando, consequências é o que mudou, certo? Consequências é o que mudou, ok? Bom, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Qual alguma dúvida nesse slide aqui, gente? Ou tá de boas? Você consegue entender bem? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Tudo tranquilinho? Pode mandar no chat, viu, pessoal? Eu já falei para vocês várias vezes isso. Quem não tiver como ligar, Tá safe. pronto. Quem não puder ligar o microfone aí, é só mandar no chat, tá? Bom, então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então tá aqui, gente, um mapinha mental, né? Esquema final. Né? Tá aqui um mapinha mental que eu coloquei para vocês, certo? Eu fiz aqui esse mapinha mental para vocês poderem... podem tirar print também dessa tela daqui, tá? Esse mapinha mental aqui tá muito bom. É como uma forma de mapa mental, né? Uma forma de revisão para vocês, né? Então, ó, a partir do momento que descobriram o ouro... Vamos lá, vamos seguir essa setinha aqui. A partir do momento que descobriram o ouro, o que é que vai acontecer? Primeiro, vamos lá para a sociedade. Na sociedade vai acontecer primeiro migração e imigração. Vai precisar de mais escravos para trabalhar, ok? Nessa migração vai haver um aumento da população. E se vai ter um aumento da população, vai surgir cidades, urbanização. Com essa migração vai surgir o comércio. E com essa migração vai surgir outras classes sociais. Estão percebendo que tudo isso aqui eu acabei de explicar para vocês no slide anterior, né? Então aqui, gente, eu tentei fazer um mapinha mental para que você conseguisse ver tudo o que eu já falei no slide anterior, certo? Vamos seguir a outra setinha agora. Vamos lá. E na economia? Vamos ver aqui o que é que muda na economia. Primeiro, na economia interna, né? A exploração do ouro, tá? A exploração de metais. E na economia externa, o comércio, né? Você levar esse ouro para fora do Brasil. E aí nós temos a importação, tá? A questão da própria importação, né? A importação do ouro, né? Para outros lugares, a gente vendendo ouro aí, tudo mais, bem caro, inclusive. E na parte do comércio interno, olha que interessante, gente, aqui. Os tropeiros, né? Tropeiro, comboieiro e o boiadeiro. Estão lembrados deles? Tropeiro, o cara que levava comida, né? O feijão, carnes, enfim, alimentos, né? De um lado para o outro, era o transportador de alimentos. O comboieiro é aquele que levava os escravos, tá? De um lugar para o outro. E o boiadeiro era quem levava, né? O ouro, certo? Bom, então está aqui o mapinha mental da parte da economia. E na parte da política? Primeiro, a gente vai ter a fiscalização mais rigorosa, tá? A gente vai ter uma fiscalização maior de Portugal. E os impostos? Vamos lá. O quinto
20% do que você pegava. A captação, uma porcentagem por cada escravo que você tivesse. Esse novo valor do quinto, pessoal, olha só, relembre aí, tá? Estão lembrado que o quinto ele foi reorganizado para ficar 1.500 quilos de ouro por pessoa, né, ao invés de ser 20%. E, por último, a derrama. Né? A derrama, que era quando você ficava sem pagar, a coroa portuguesa tinha o direito, por lei, de ir na tua casa pegar o teu ouro. Ou pegar o teu ouro, não, perdão. Pegar algum bem material, né? A sua casa, isso, coisas importantes, coisas de valor, para que desse o valor da sua dívida. Tá? E quem era que fazia essa fiscalização rigorosa? A Intendência das Minas, órgão de fiscalização, e a Casa de Fundição, que era onde transformava o ouro, né, em barra ou em moedas. Tá, gente? Então, basicamente é isso. Tá? Então, esse mapinha aqui, ele é muito legal para você relembrar. Inclusive, só para vocês saberem, ter uma ideia da importância desse mapinha. Às vezes, eu já dei aula, gente, para a turma de pré-vestibular, para preparar eles para o Enem, só com essa imagem. Eu imprimi só essa página e dei a aula, o assunto inteiro, só com essa imagem aqui. Certo? Então, é um esquemazinho que eu utilizo bastante. É muito legal esse esquemazinho aqui para você poder entender o assunto como um todo. Tá? Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Tá? Com esse mapinha aqui, a gente encerra o assunto. Tá? Depois eu vou dar uma conferida legal no nosso assunto, no nosso próximo assunto, no caso, na continuação do assunto. Ou, né, dependendo da situação, a gente pode ver alguma coisa aqui para a gente dinamizar um pouquinho mais. Mas, assim, a parte grossa, vamos dizer assim, o grosso do assunto, né? A parte do grosso do assunto, a parte teórica do assunto, os pontos mais importantes, a gente encerra por aqui. Beleza? Então, por hoje é só. Então, a partir da semana que vem, da terça-feira da semana que vem, nós já vamos continuar com um novo assunto, ou vai ser uma extensão desse daqui mesmo, mas eu ainda vou ver direitinho o que a gente vai fazer, tá?